Fala pessoal, meu nome é André Freitas e hoje a gente starta um novo projeto junto com alguns amigos que chama o SE Explica. E hoje vamos falar sobre um pouco de continuidade do negócio com VDI. Bora lá! É engraçado falar sobre continuidade do negócio, que a gente percebe o quanto conceitos mudaram. Eu lembro que na minha época de faculdade que a gente falava muito sobre continuidade do negócio e sobre redundância de equipamentos. Muito bom ter redundância de equipamentos, 2 roteadores, 2 firewalls, 2 servidores. Alta disponibilidade de data centers, ter um data center backup ou balancear o tráfego entre os data centers. Mas o que eu nunca me lembro de alguém ter citado é como o colaborador vai acessar esse data center. E, por exemplo, hoje numa pandemia, não adianta nada a gente ter o nosso data center em pé, rodando bonitinho, se o colaborador não consegue acessar o ambiente, não consegue acessar suas aplicações. O mercado percebeu essa demanda e existem várias soluções que querem entregar o melhor da segurança com o melhor da disponibilidade para os colaboradores. Ouço muito falar sobre tecnologia SaaS, eu vejo muito falar sobre acesso remoto, sobre VPNs e também eu ouço muito falar sobre VDI. Todas as soluções são ótimas, cada um tem seu sabor e eu gostaria de explorar um pouco sobre VDI, o que é e como ele consegue entregar. Então, vamos para o board para ficar um pouco mais claro. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o que é o VDI. Imagina que grande parte das aplicações hoje ainda são do modelo cliente-servidor, ou seja, você tem um servidor aqui que ele está rodando a aplicação, aqui fica instalado a parte do servidor, o banco de dados, as partes de autenticação, as buscas que ele faz, os cálculos numéricos e enfim. Nós temos também o computador para o colaborador. E aqui vem o cara do TI e instala também a aplicação, algumas coisas são feitas nessa máquina, outras coisas são feitas usando a memória dessa máquina e essa máquina conversa com essa daqui. Só que acontece que desse período daqui até a máquina do colaborador, nós temos um meio, uma ligação, uma rede. Isso aqui nem sempre a gente considera que o switch está em bom estado ou que os roteadores, que o roteamento entre essa máquina e esse servidor estão acontecendo corretamente. A Citrix entende que a gente pode enxugar essa infraestrutura fazendo a seguinte topologia, pegando um servidor também, como comentamos, mas instalando o desktop do colaborador dentro desse servidor. E é aí que surgiu a parte de VDI, justamente colocar o desktop dentro do servidor. Isso ainda é muito mais complicado quando a gente fala de home office, como que tá a internet do cara, como que tá esses acessos, por onde está passando esses dados. Então, deixa os dados corporativos, as aplicações e esse modelo de cliente-servidor dentro do data center. Nós somos muito familiarizados com a parte de virtualização de servidores, onde a empresa ia e comprava um grande servidor e esse servidor guardava a aplicação, o programinha da empresa. Só que veio a parte de virtualização e começamos a dividir esse servidor em alguns pedacinhos para poder administrar melhor e também poupar recursos. Então aqui ele instalava o IRP, em outra partezinha aqui a gente instalava o AD, em outra partezinha aqui nós poderíamos instalar o CRM da empresa e etc. O que aconteceu com o VDI é o mesmo conceito. Nós vamos pegar aquele servidor que a gente dividia em pedaços, só que ao invés de colocar a aplicação, a gente vai colocar o desktop do colaborador. A gente vai colocar um Windows 10 aqui para o cara acessar. A gente vai colocar a aplicação aqui para o cara acessar. Então, quer dizer que eu não vou mais precisar de uma máquina, um notebook atualizado, disponível da empresa. Nesse dispositivo final, eu só vou precisar de um clientezinho super leve instalado e de lá eu vou conseguir acessar o desktop virtual. O que acontece, pessoal? Imagina que mais de 50% das aplicações, dos programas que as empresas usam, eles ainda são do modelo cliente-servidor. Imagina que a empresa demorou 10 anos para implantar o SAP na empresa e de repente você acha que ela vai mudar para uma aplicação SaaS? Não, ela vai continuar com o SAP dela. Então é bem provável que essas aplicações cliente-servidor durem ainda por muito mais tempo.
E você me pergunta, quando que faz sentido eu comprar uma solução de VDI? Eu vou te dar alguns exemplos. Empresas com renovação de parque de máquinas. Imagina você não precisar mais comprar notebooks super poderosos porque o Windows que o seu colaborador vai acessar está no servidor. A durabilidade do servidor é muito maior, a performance do servidor é muito maior e ele acessa essa aplicação de um dispositivo de menor custo, um Chromecast, um Team Client, um celular e etc. Segundo ponto, compatibilidade. Vamos dizer que a aplicação do cliente foi feita para um Windows 7. O Windows 7 não vai mais prestar suporte, vai sair do mercado. Coloca todo mundo no Windows 10. Minha aplicação não suporta no Windows 10, faz rollback de todo mundo, volta todo mundo para o Windows 7. Por que não acabar com tudo isso? Coloca no servidor, vamos basear todo mundo numa única imagem, atualizou um, tá todo mundo atualizado, ou eu posso rodar um sistema operacional mais antigo, mas pro colaborador vai ser diferente, ele tá acessando do Android dele, de um Team Client, então não importa. Terceiro ponto, bring your own device. Como que você libera o acesso remoto para o seu colaborador acessar do dispositivo pessoal dele, mas agora com esse esquema de LGPD e tudo, você mitiga ele guardar os dados corporativos no notebook pessoal dele. A planilha de forecast no notebook pessoal dele. É melhor deixar tudo com o servidor da empresa. Ele acessa o desktop da empresa, que tá virtual, ele faz as modificações, ele trabalha, mas ele não tem nada local. A partir do momento que deslogou, aquele dispositivo de acesso é quase um terminal burro, não fica informações lá. Como que você possibilita o BIOD? Quem nunca conheceu o Apple Fan que vai querer trabalhar do dispositivo Mac dele, porque o Mac é muito melhor e não trava, só que a minha aplicação é para Windows. E agora? Quarto ponto, mobilidade. E eu não estou só falando de entregar a aplicação de Windows para dentro do Android, eu faço isso também. Mas imagina um médico que está analisando o prontuário no computador e de repente ele arrasta a sessão dele para dentro do tablet e vai do lado da mesa do paciente continuar o atendimento. Esse tipo de mobilidade dentro da empresa também faz sentido. Quinto ponto, imagina que toda semana uma aplicação precisa de alguma atualização, ela sofre alguma alteração. Se você abrir seu smartphone agora, deve ter umas 10 aplicações que ainda precisam atualizar. Por que não basear os 50 notebooks dessa empresa numa única imagem? Atualizou um, tá todo mundo atualizado. E por último, porém não menos importantes, as iniciativas de home office. Como eu mencionei, essas aplicações cliente-servidor, elas precisam garantia do meio, que o cliente e o servidor estejam com uma banda, com jitter, com uma perda de pacote suficiente para que não cause interferência no colaborador. E de repente, numa onda muito rápida, o colaborador está na casa dele, com uma internet não tão boa, e a aplicação não performa, e a aplicação não desempenha, a impressora não funciona localmente. E agora? Por que não disponibilizar a mesma experiência quando o colaborador estava na mesma rede do servidor, agora que ele está trabalhando na casa dele? O VDI entrega isso. Até mesmo porque ele comprime o tráfego e entrega exatamente a mesma experiência quando o colaborador está dentro da empresa. Eu não posso deixar de mencionar também, para finalizar, a banda do VDI é muito pequena, com um tráfego extremamente comprimido. Então o que passa na sua rede não é mais o tráfego VPN. Estamos falando de kilobytes entre o cliente e o servidor. Então, redução da banda. Eu estou falando de um gerenciamento centralizado, 50 computadores numa única console em um único portal. Então, gerencio todo mundo de um lugar, features de plug and play, inclusive aqueles tokens eletrônicos, como mapear o local lá para o servidor. O VDI consegue entregar isso. O cliente não tem como instalar o Citrix, o plugzinho levinho da Citrix no computador dele. Então libera essa aplicação via HTML5. O VDI consegue entregar isso. O cara abre dentro do browser sem precisar instalar absolutamente nada. Esse servidor, essa aplicação ou esse computador é muito crítico. O VDI consegue entregar um session record, gravar tudo que o colaborador fez dentro da sua rede. Eu consigo também bloquear features de copy and paste ou permitir copiar o que está no servidor para o servidor local, como deixar os dados corporativos dentro da corporação e agora com home office não deixar os dados virem com o colaborador para dentro da casa dele. E imagina que você tem um setor de marketing e ao invés de você comprar 5 computadores super poderosos com placas de vídeo, por que não comprar uma placa de vídeo, colocar dentro do seu servidor e compartilhar com os colaboradores que precisam dele? Faz todo sentido. E por último, nessa onda muito rápida de home office, muitas vezes as empresas liberaram o acesso remoto para o colaborador e nem colocaram qual colaborador acessa qual aplicação, não puseram filtro nenhum, só estendeu a rede do data center até o colaborador. Só permite que hoje ele passe um vírus com segurança para dentro do data center. Então o VDI ainda consegue entregar uma política de aplicação. Qual colaborador pode ter acesso a qual aplicação, coisas que você não consegue com um notebook comum em uma infraestrutura tradicional
canal entre cliente com o agente do cliente e o servidor com as partes do servidor. É isso que eu tinha preparado para hoje, galera. Espero que vocês gostem. Deixe os comentários se eu falei alguma coisa que você concorda, não concorda ou muito pelo contrário. E se você, essas nossas ideias de tentar explicar de maneira fácil alguns tipos de tecnologia, comenta aí pra gente dar essa força. Valeu!